Meditação Jovem 2022. 15 de agosto com o título Omissão. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, verso 17. Fazer o bem é um dever de todos. Aquele que não faz o mal não está em uma posição mais vantajosa do que aquele que se omite de fazer o bem. A omissão é tão prejudicial quanto uma ação errada. Uma das histórias que Jesus contou ilustra muito bem essa questão. Na parábola do bom samaritano, Jesus pergunta sobre quais personagens daquela história teriam agido de forma mais bondosa, cumprindo o papel de ser o próximo do homem ferido à beira do caminho. É interessante notar que os que tiveram atitude reprovada na história não fizeram mal algum ao moribundo. Pelo contrário, para não se comprometer, passaram pelo outro lado. Lucas capítulo 10, verso 31. O pecado deles foi a omissão. Não fizeram nada de mal, mas também não fizeram o bem que estava ao alcance deles. Imagine um acidente de carro em que um motorista perdeu o controle do veículo em movimento e colidiu contra uma árvore na beira da estrada. Como não foi o causador do acidente, o outro motorista se recusa a parar o carro para prestar socorro, mesmo tendo toda a condição para isso. Fazer o mal é condenável, mas se omitir e não fazer o bem também é uma falha moral, um não cumprimento do dever cristão. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Você já esteve em situações em que deveria ter agido, mas não se importou? Ou quem sabe, por não estar diretamente envolvido com o ocorrido, achou que seria melhor se omitir? Como embaixadores de Cristo, não podemos nos esquecer de que somos chamados a representá-lo em todos os lugares. Não podemos nos omitir da nossa responsabilidade. A vida e a salvação de muitas pessoas dependem da nossa disposição em fazer a vontade de Deus e seguir o exemplo do Mestre. Jesus sempre fez o bem e jamais se omitiu da responsabilidade de agir. Faça o mesmo. E não se esqueça, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Maranata!